Ah, professor Orlando Ribeiro, hoje infelizmente vão ter críticas aqui a você. Eu gosto muito do Orlando, mas hoje o Santos fez uma partida bem ruim e além de ruim foi aquele tipo de jogo que o Santos larga de jogar, né? Claro que você está vendo isso na sexta-feira, mas eu estou gravando na quinta, quando o Santos perdeu para o Palmeiras lá em Santo André, no Bruno José Daniel, pela 12ª rodada, talvez, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Peixe perdeu por 1-0, caiu para a sexta colocação, né? Era o quarto, o Palmeiras é o líder, tudo bem, é o melhor time do campeonato, tá? Isso é indiscutível, tanto que é líder com 30 pontos, 10 vitórias, 2 derrotas é a campanha dos caras. O segundo colocado é o Cruzeiro, que tem 24, tá? Realmente é o melhor time da competição, o Palmeiras, mas a partida do Santos foi bem feia. Antes de eu falar sobre a partida, eu vou contar algumas coisas, né? Eu entendo que tinham muitos desfalques, né? O time realmente estava sem muitas peças, mas aí é aquilo, né? São coisas da base mesmo, né? Por exemplo, Jair subiu, Souza subiu, Ian subiu, Matheus Xavier subiu, viajou com a equipe. O Vinícius Lira, que é o lateral esquerdo reserva do Souza, que entra em quase todo o jogo, foi jogar no Brasileirão Sub-17 ontem contra o Botafogo, que o Santos venceu. O Luca Meireles, que é um centroavante que também entra bastante, estava lá também no Sub-17. O João Alencar, zagueiro, também estava no Sub-17. O João Vitor, também, que é um ponta aqui, até tem entrado menos nos últimos jogos, mas é um jogador muito habilidoso, que sempre dá uma opção ali por Orlando, também estava no Sub-17, então era uma equipe muito desfalcada, tá? Vamos pontuar isso, que isso é fato, tá? Mas, mesmo assim, o Santos poderia ter feito uma partida mais digna. O Santos entrou para não perder, literalmente o Santos entrou para não perder, se defendeu a todo momento, não fez questão de sair jogando, não fez questão de buscar o ataque. A única opção ofensiva do Santos era os contra-ataques espetados ali pelo Miguel pelo lado direito, com o Matheus Lima na primeira etapa. Na segunda etapa, o Bom Tempo ainda foi mais acionado também, ele estava caindo mais pelo lado esquerdo, depois ele jogou por dentro até. Mas foi muito pouco, né? Muito pouco. O Enzo ficou lá muito isolado, lá brigando com os zagueiros, e ele nem é dos jogadores mais técnicos, mas a bola não chegou, a bola simplesmente não chegou para ele, né? O Miguel voltou da seleção, né? Não fez uma grande partida, enfim, mas também, repito, era uma única alternativa lá na frente. Era ele quem combinava as jogadas. Ele inclusive deu um bom passe para o Rafa Gonzaga no segundo tempo, né? Uma finalização que o Rafa bateu para fora. Inclusive o Rafa tem 16 anos só, né? Eu pensava que ele tinha 17 já. É um bom jogador também. Mas enfim, o Santos entrou em campo com o João Fernandes, o Lenin, o João Ananias, o Samuel e o Pedro Ian. O Pedro Ian, por exemplo, é a terceira opção, né, na lateral esquerda, né? Não é um jogador que... Ele já tinha entrado algumas vezes, tá? Eu mesmo já vi ele atuando. Eu vou até abrir aqui só para ter certeza, né? Para ver se eu não estou falando besteira. Mas no Paulista Sub-20, por exemplo, ele jogou 7 vezes. Na Copinha ele jogou uma só. Ele nem chegou a entrar no Brasileiro. Então, enfim, não tem também como cobrar muita coisa, né? É um jogador sub-17 ainda, enfim. No meio, o Gustavo Henrique, o Everton e o Miguelito, o Matheus Lima pela direita, o Bom Tempo pela esquerda e o Enzo Monteiro como 9. O Miguel e o Matheus até trocavam um pouquinho, o Miguel muitas vezes caía pelo lado direito e espetava lá na frente. Enfim. Então, o Palmeiras, repito, é o melhor time da competição e veio para cima, né? Veio para cima desde o começo. As escapadas nas laterais eram uma grande jogada e mesmo o Lenin e o Pedro Ian tentando segurar, né, da melhor forma que eles podiam. São dois jogadores, o Lenin tem 18 até, o Pedro Ian 17. Tiveram uma certa dificuldade. A equipe do Palmeiras é uma equipe muito forte fisicamente também, né? Por exemplo, o Daniel, centroavante, né, é um jogador já bem mais pronto, né, fisicamente mesmo, e
e ele conseguia vencer muitos duelos ali por aquele lado. Eu tô até vendo aqui se eu acho a escalação do Palmeiras rapidinho, só para ter certeza, né? Dos nomes que a gente está falando, claro. Mas aparentemente o Palmeiras não postou também no seu Twitter, né? Só postou lá que ia ter o jogo. Parabéns também, dificuldade de comunicação, hein? Mas enfim, é difícil saber o nome dos adversários assim de cabeça. Então, paciência, eu vou falar da forma que foi aparecendo. Mas o Palmeiras criava muito pelo lado direito. O camisa 10 deles é muito bom jogador, né? Muito habilidoso. Fez boas jogadas ali, ele sempre dava uma escapada ou outra muito boa. E até teve aquele drible que ele deu de letra, né? Que foi bem, bem bonito. Mas enfim. E conseguia chegar basicamente pelas laterais. Teve 2 lances que foram de um lado para o outro, que era a bola passando, o chute saía de um lado e no segundo pau tinha outro jogador do Palmeiras deslizando e sempre livre, né? Então faltou essa atenção até do lado santista. Então tinha uma certa dificuldade ali, né? E tanto pela parte mais de velocidade mesmo, quando o Palmeiras imprimia mais velocidade, quanto ia pela força por dentro, como eu falei, o Daniel até tem um lance que ele tira muito bem o João Ananias, né, de um contra-ataque praticamente, ele corta muito bem, e é o lance até que o Lenin tira a bola em cima da linha, né? Ele finaliza, o João Fernandes tira a bola antes, sai a finalização depois e o Lenin tira em cima da linha. O Lenin que inclusive é volante, tá, de origem, ele não é lateral direito. Mas, enfim, então tivemos essa dificuldade. E o primeiro tempo foi um milagre não ter terminado já 1-0 com o Palmeiras, tá? O João fez boas defesas, o Palmeiras perdeu alguns gols e a gente chegou pouco, né? Teve uma finalização do Matheus Lima, né? Se não estou enganado, o goleiro do Palmeiras fez uma boa defesa. Depois, não lembro, teve um lance do Miguel que ele cruza meio pro Enzo, mas demora um pouquinho também. E o Enzo estava um pouco mais para trás também. Enfim, é o tipo de partida que você até fica meio assim, porque sabe que a equipe, por mais que tenha esses desfalques, pode entregar um pouquinho mais e pelo menos poderia tentar mais. Eu entendo também tentar garantir um pontinho que seja. O Santos hoje tem 19, tá dentro ali das zonas de classificação, mais perto. Por exemplo, o Grêmio tem 4 jogos a menos, né? O Grêmio tem 8 jogos só na competição, tem 1 ponto a menos. Claro que o Santos ainda está na frente ali de Flamengo e Bahia. O Flamengo tem um jogo a menos, mas o Bahia tem a mesma quantidade de partidas e a mesma pontuação. Então, por exemplo, se o Grêmio vence, passa todo mundo, mas o Santos ainda fica na zona de classificação. Só que, se segurando dessa forma tão lá atrás, o Santos estava com a linha muito baixa, quase na entrada da área, defendendo lá mesmo. Então, é muito pouco, né? É muito pouco, isso que me incomoda. No segundo tempo, o Orlando a gente vai para o intervalo com 0-0, no segundo tempo o Orlando volta com o Yuri no lugar do Matheus Lima, né? E a ideia na hora eu pensei, bom, ele vai defender o lado direito, vai tentar fazer o Yuri fechar ali e liberar mais o Miguel para subir, né? Para ficar mais livre também e cair mais para aquele lado. Não deu tão certo, né? Não deu tão certo porque não surtiu muito efeito. E o Palmeiras ainda conseguia atacar da mesma forma ali pelo seu lado esquerdo. O Palmeiras conseguia fazer dobras de jogada com o seu lateral e o ponta, que eu repito, desculpa, eu não lembro o nome e eu não achei aqui a escalação do Palmeiras no Twitter oficial deles. Então, o Santos teve essa dificuldade. Depois entra o Rafa Gonzaga, que eu falei, até o Rafa entrou bem, apesar de ele ter entrado meio que fora de posição, né? O Rafa é lateral, até já jogou algumas vezes um pouco mais avançado, mas ele entra ali dividindo o lado com o Pedro, né? E o Pedro Ian foi um pouco para frente, então já ficou um negócio meio bagunçado, mas eles defendendo, faziam uma linha com 6 jogadores quase, e não conseguia, né, escapar. O Santos, quando defendia, em alguns momentos até que bem, fechadinho ali em bloco, mas o Palmeiras sempre achava uma finalização ou outra. E quando o Santos roubava, ou pelo menos bloqueava uma finalização, não tinha um contra-ataque. Depois o Miguel cansou, enfim. Depois entrou ainda o Pradella no lugar do Enzo Monteiro, mas não conseguiu muita coisa. O Pradella é muito bom jogador, por sinal também, você ficar de olho aí. E depois tem aquele lance que eu falei do Rafa Gonzaga. Eu acho que antes das substituições que o Miguel, uma bola que sobra ali, o Miguel puxa bem e solta para ele do lado esquerdo, ele bate com perigo. Eu acho que é a única chance. Não, teve chance, a finalização do Matheus Lima que eu falei,
mas é a única chance de perigo mesmo do Santos, uma jogada meio construída, né, que o Santos conseguiu fazer, enfim. E aí depois o Orlando fez a substituição que para mim foram as piores, né, que entra o André Klaus e entra o Dudu, acho que é, né? E aí foi para retrancar de vez, né? Já foi para garantir o ponto. E infelizmente o gol sai de cabeça em cima do próprio André, né? Em cima do André Klaus. Aí quem fez o gol do Palmeiras eu lembro, por causa do nome, é o Riquelme, né? O Riquelme sobe sozinho depois de uma cobrança de falta. O André Klaus está correndo atrás dele, mas não subiu, não entendi. E o João não conseguiu alcançar, ele até toca na bola, uma boa partida do João, que é reserva do Jundim, né? E eu acho que na hierarquia do clube, né? Na hierarquia do clube, perdão. O João Pedro está na frente dele, esse é o João Fernandes, só para lembrar, né? Mas fez uma boa partida ele. Acabou que ele espalma, rela na bola, né? Não espalma e ela entra. Aí o Santos até tentou se lançar para frente, mas não conseguiu fazer muita coisa, não conseguiu fazer nada praticamente, né? Então, é por isso que eu digo que, por isso que eu disse, né, antes, que foi uma partida que eu acho que o Orlando merece as críticas ali. A postura do time foi muito ruim, foi uma questão de realmente buscar um ponto, tentar buscar um ponto, e é muito pouco, né? É muito pouco pro que o Santos pode fazer, mesmo, repito, mesmo com todas as dificuldades aí que a gente tinha em questões de não ter jogadores que estão a serviço do profissional e do sub-17, né, também. Repito, no Brasileiro, o Santos venceu o Botafogo no Brasileiro sub-17 anteontem e tinha muitas peças que estão no sub-20, que são importantes, né, no sub-20, estavam lá nessa partida no Rio de Janeiro. Então é isso. Então, acho que o Santos tem uma categoria ali. Só acho que não vale a pena, antes de eu finalizar, né? Não vale a pena ser oportunista, tá? Muita gente, eu vi principalmente no Twitter, reações exageradas, né? De falar, o Orlando não presta, que... Tá vendo? Esse cara é sempre assim, tá vendo? Essa base ninguém presta. Não é assim, não é assim. Eu assisto todos os jogos, eu sei que esse time pode entregar mais. Realmente, ontem, pra vocês que estão vendo, esse vídeo tá entrando no ar sexta, repito, mas já gravei quinta. Esse time pode entregar muito mais e deve entregar muito mais, mesmo com desfalques, tá? Ponto. Mas não é assim, de ninguém presta, esse Miguel não joga nada, não é assim, isso é oportunismo, tá? Enfim, tá? É isso, agora sim, acho que é isso. Eu tô olhando aqui até o release do Santos sobre a partida, né? Pra ver se eu não esqueci ninguém, não foi isso mesmo. Então, acho que a gente tem qualidade para demonstrar mais, o Orlando pode demonstrar mais também, apesar de ele ter essa dificuldade muitas vezes em mudar partidas, principalmente quando precisa vencer, né? Mudar partidas no sentido de preciso buscar um resultado, o que eu posso fazer, às vezes, por exemplo, um exemplo claro, né? Contra o Red Bull Bragantino no Paulista do ano passado, o Santos é eliminado na terceira fase de grupos, né? Porque estava vencendo por 1-0, toma um gol no final não, mas da segunda metade do segundo tempo para frente, e acaba tendo uma correria desenfreada ali para tentar buscar um resultado e não consegue, né? Tava lá nesse jogo também, no CT Repelé, inclusive foi uma decepção. Enfim, próximo jogo é contra o Red Bull Bragantino, que eu acabei de citar, pelo Brasileiro Sub-20, pelo Paulista, eu já falei aqui várias vezes, não acompanho o Paulista nessa fase ainda, é uma fase muito cedo, a segunda fase, tem muitos times ruins. Até a terceira ainda tem, mas a terceira já começa a ver mais. Mas essa segunda fase tem muitos times ruins, não vale muito a pena acompanhar. A próxima partida pelo Brasileiro Sub-20 é contra o Red Bull Bragantino, sexta-feira que vem, no CT Repelé. Se não mudar para Vila, não pode ter público, no CT Repelé. Estarei lá, vou solicitar meu credenciamento hoje ou amanhã, né, sei lá. Mas estarei lá para a gente acompanhar esse jogo, tá? Red Bull Bragantino, eu vou olhar aqui até rapidinho a classificação deles. Deixa eu abrir aqui, Brasileirão Sub-20 tabela, rapidinho. Classificação do Red Bull Bragantino. O Red Bull é o 13º, né? Tem 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Não faz uma campanha boa, não. Mas venceu o Grêmio, olha só, venceu o Grêmio ontem. Ontem não, né? Repito, tô gravando na quinta. Venceu na quarta-feira o Grêmio por 1-0. O Grêmio, a parada quebrou o Grêmio, né? Claro, o Grêmio vinha com 5 vitórias, né, na competição.
quando voltou da parada, perdeu pro Santos, venceu o Ceará e perdeu agora pro Red Bull Bragantino. Imagino que fisicamente eles ainda estejam abaixo, mas totalmente compreensível. Enfim, é isso. Fechou? A gente volta hoje à noite com o pós-jogo de Santos e Ceará. Valeu!